A narrativa tem início em 1964, quando um homem chamado Ed Warren e sua esposa Lorraine Warren são procurados por uma mulher chamada Victoria, que relata estranhos acontecimentos sobrenaturais em sua loja. Inicialmente, apenas o pai dela percebia essas manifestações, mas após o falecimento dele, Victoria também começou a sentir presenças misteriosas. Ao investigar o local, Ed e Lorraine encontraram um espelho antigo e enigmático na despensa. Na época, Lorraine estava grávida e, ao se aproximar do objeto, sentiu uma energia inquietante emanando dele. No instante em que tocou o espelho, o vidro se rachou e ela começou a sentir fortes dores de parto. Preocupado, Ed correu para levá-la ao hospital. Durante o trajeto, Lorraine não parava de repetir que havia algo preso dentro daquele espelho. No hospital, apesar dos esforços dos médicos, o parto teve complicações. O bebê nasceu sem respirar e sem chorar. Desesperada, Lorraine pediu para segurar a criança e, com o bebê nos braços, rezou fervorosamente pedindo a Deus que a trouxesse de volta. Em um milagre inexplicável, a menina retomou a respiração e começou a chorar. Eles decidiram chamá-la de Judy. Com o passar dos anos, Judy cresceu saudável, mas começou a ver coisas perturbadoras que os outros não viam. Assustada, contou à mãe, e Lorraine lhe ensinou um poema, uma espécie de proteção espiritual, dizendo que sempre que visse algo assustador, recitasse os versos e lembrasse a si mesma de que nada daquilo era real. Anos depois, em 1986, a história se volta para uma família da Pensilvânia, os Smears, que haviam acabado de se mudar para uma nova casa. Naquele dia, estavam celebrando a cerimônia de confirmação de sua filha Heather, sem imaginar que algo sombrio estava prestes a acontecer. Após a cerimônia, os avós de Heather decidiram presenteá-la com um objeto especial, um antigo espelho de 3 faces. Assim que o espelho foi revelado, o cachorro da família começou a latir sem parar, reagindo de forma estranha àquele presente. Heather, por sua vez, não gostou muito do objeto, sentindo um desconforto imediato. Enquanto todos se reuniam para cortar o bolo, algo inusitado aconteceu. As velas se apagaram sozinhas antes que Heather pudesse soprá-las. Logo em seguida, uma lâmpada fluorescente se desprendeu do teto e se espatifou no chão, deixando todos assustados. A narrativa então retorna para Ed e Lorraine Warren, que já haviam reduzido suas investigações sobrenaturais. Depois de anos dedicados ao estudo do paranormal, o casal decidiu não aceitar mais novos casos, concentrando-se apenas em palestras e conferências sobre suas experiências. No entanto, muitos alunos não levavam suas histórias a sério. Durante um jantar em família, Lorraine relembrou os motivos da pausa nas investigações, especialmente por causa do delicado estado de saúde de Ed. Com o aniversário dele se aproximando, Judy planejava apresentar o namorado Tony à família. Enquanto todos conversavam à mesa, Lorraine começou a sentir uma presença estranha no ambiente. Judy também percebeu algo, e para se acalmar, Lorraine tentou tranquilizá-la, mas de repente, viu uma mão pousar sobre o ombro da filha, o que a deixou em pânico. A história então volta para a família Smurl. Janet, mãe de Heather, ouviu ruídos vindos do porão enquanto falava ao telefone. De repente, o fio do telefone foi puxado com força, como se alguém o estivesse segurando, mas suas filhas não estavam por perto. Algo invisível parecia interagir com ela. Logo depois, um brinquedo da filha mais nova começou a flutuar diante dos olhos da menina, revelando a presença de um espírito. Assustadas, Heather e sua irmã mais velha, Dawn, decidiram que o espelho era a causa de tudo aquilo. Sem pensar 2 vezes, levaram o objeto para fora da casa e o jogaram longe, na esperança de acabar com a perturbação. Na manhã seguinte, o caminhão de lixo passou e levou embora o espelho que as irmãs haviam jogado fora. No entanto, no exato momento em que o objeto se quebrou dentro do caminhão, algo terrível aconteceu. Dawn começou a sentir uma dor aguda na garganta. Em segundos, ela passou a tossir e vomitar sangue, e de forma inexplicável, pequenos fragmentos de vidro saíam de sua boca, como se o espelho ainda estivesse ligado a ela de alguma maneira. Enquanto isso, a história volta para Ed Warren, que demonstrava o desejo de retomar os casos paranormais. Contudo, seu médico o advertiu com firmeza. Um novo ataque cardíaco pode ser fatal. Mesmo assim, Ed insistia em continuar, sentindo que ainda havia muito a fazer. Dias depois, durante a festa de aniversário de Ed, Judy chegou acompanhada de seu namorado, Tony, que estava visivelmente nervoso, receoso de não causar boa impressão nos pais dela. O evento contava também com a presença do padre Gordon, um velho amigo da família. Em certo momento, Judy subiu até o quarto onde cresceu e logo sentiu uma presença familiar e assustadora. Lá, sobre uma cadeira, estava a boneca Annabelle, imóvel e observando. Assustada, Tony entrou no quarto e perguntou preocupado. Ele já sabia que Judy tinha sensibilidade para o sobrenatural, mas isso não diminuía o amor que sentia por ela. Tentando acalmá-la, ele perguntou mais sobre o poema que ela sempre repetia.
o clima ficou mais leve e os dois se aproximaram um do outro. Nesse momento, Lorraine entrou no quarto, interrompendo o instante. Ela avisou Tony de que Ed o estava chamando, e quando ele saiu, questionou Judy sobre o que havia acontecido. Lorraine percebeu que a filha voltava a ver as mesmas coisas que ela via no passado, e com base em sua própria experiência, sabia que seria melhor manter Judy longe dessas forças. No andar de baixo, Ed e Tony começaram a jogar ping-pong, enquanto Lorraine e Judy observavam e torciam. Tony acabou perdendo o jogo, mas Ed, mesmo vitorioso, sentiu o esforço pesar em seu coração enfraquecido. Mais tarde, a sós, Tony criou coragem e pediu a bênção de Ed e Lorraine para pedir Judy em casamento, demonstrando seu amor sincero e o desejo de fazer parte daquela família, mesmo que envolvida por tantos mistérios. Naquela época, Judy e Tony estavam juntos havia apenas 6 meses, mas o rapaz tinha certeza de seus sentimentos. Quando você encontra a pessoa certa, simplesmente sabe, disse ele. Eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Lorraine olhou para ele com um misto de ternura e preocupação. Tony, você precisa entender que nossa família não é como as outras. Há coisas que nos cercam, coisas que nem sempre conseguimos controlar. Apesar do aviso, ela decidiu dar sua bênção ao casal. Ed, por outro lado, achava que tudo estava acontecendo rápido demais, mas preferiu não contrariar a filha. Pouco depois, Judy entrou na sala e notou o anel de noivado nas mãos de Tony. Perguntou surpresa. Ed deu um leve sorriso e assentiu, autorizando o pedido. Sem hesitar, Tony se ajoelhou e pediu Judy em casamento. Ela aceitou de imediato, e ele colocou o anel em seu dedo. A sala se encheu de alegria. Todos comemoraram aquele momento de esperança e união em meio a tantas sombras do passado. Ao final da festa, o padre Gordon se aproximou de Ed e Lorraine, informando que diversas famílias estavam pedindo ajuda para lidar com casos de possíveis possessões e assombrações. Mesmo assim, Lorraine recusou, firme em sua decisão de manter a família afastada desse tipo de trabalho, especialmente por causa da saúde de Ed e do bem-estar de Judy. Enquanto isso, em outro lugar, a família Smurl começava a perceber que a casa onde haviam se mudado estava tomada por uma presença maligna. Sem condições financeiras para se hospedar em outro lugar, eles tiveram de permanecer ali, enfrentando o medo dia após dia. A família chegou a pedir ajuda à igreja, mas o processo era lento e o tempo parecia jogar contra eles. Dawn, angustiada, acreditava que o pai não estava fazendo o suficiente para proteger todos. Naquela mesma noite, o pai de Heather foi acordado por algo estranho. Ao abrir os olhos, viu uma figura sombria parada no quarto. Antes que pudesse reagir, seu corpo começou a levitar lentamente, sendo erguido no ar por uma força invisível enquanto a escuridão o cercava. O espírito começou a sufocar o pai de Heather, levantando-o cada vez mais alto no ar enquanto ele lutava para respirar. Ao mesmo tempo, Heather assistia ao vídeo de sua cerimônia de confirmação, revendo as gravações daquele dia especial. No entanto, algo aterrorizante chamou sua atenção. No momento em que as velas do bolo se apagaram sozinhas, uma figura sombria podia ser vista na gravação, bem atrás dela. O mesmo espírito maligno que agora atormentava a família. Antes que pudesse reagir, a mesma entidade apareceu diante dela, segurando um machado. Heather tentou correr, mas o espírito a atacou, fazendo o objeto atravessar o ar com força. Lá embaixo, Janet, a mãe de Heather, ouviu gritos e correu para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, viu o marido suspenso no ar, sendo estrangulado por algo invisível, enquanto Heather jazia caída no chão. Na manhã seguinte, a casa dos Smurl foi tomada pela imprensa. Repórteres e curiosos se aglomeraram do lado de fora, tentando entender o que estava acontecendo. Desesperados, os Smurl decidiram contar publicamente sobre a presença demoníaca, na esperança de que alguém, talvez até os Warren, ouvisse e viesse ajudá-los. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lorraine e Judy saíram juntas para experimentar vestidos de casamento. Judy vestiu um modelo branco elegante e Brenda, a dona da loja, pediu licença para buscar alguns acessórios, deixando-a sozinha na sala de provas. Nesse instante, Judy começou a sentir um frio intenso e a atmosfera ficou densa, pesada. Ela percebeu a porta da sala se abrindo lentamente. Pensando que fosse Brenda retornando, ela olhou pelo espelho, mas o que viu foi a mesma presença maligna que estava atormentando os Smurl. Apavorada, tentando afastar a visão, as luzes piscaram violentamente e por um breve momento, tudo pareceu voltar ao normal. Mas de repente, seu próprio reflexo no espelho se moveu sozinho e agarrou sua garganta tentando sufocá-la. Judy lutou para se soltar quando Lorraine entrou na sala, percebendo o que estava acontecendo. Ela correu até a filha e conseguiu libertá-la da influência do espelho. Ao mesmo tempo, em outro lugar, a avó de Heather era colocada em uma ambulância, inconsciente, mais uma vítima das forças sombrias que pareciam se espalhar cada vez mais. O padre Gordon chegou à casa dos Smurl e testemunhou tudo aquilo com seus próprios olhos. Janet, ainda abalada, explicou que algo a empurrou pela
pelas escadas, deixando-a ferida e aterrorizada. O sacerdote não estava ali oficialmente em nome da igreja, mas por sua própria vontade, decidido a investigar o caso. Enquanto borrifava água benta pelo porão, ele percebeu com clareza que o espírito maligno estava presente ali, emanando uma energia densa e ameaçadora. Preocupado, o padre Gordon correu até a igreja para informar o bispo sobre a situação. Contudo, ao chegar à recepção, a atendente pediu que ele aguardasse por um momento. Nesse instante, o sangue começou a escorrer pelo nariz do padre e, para seu horror, a recepcionista desapareceu misteriosamente diante dele. O telefone da mesa começou a tocar sozinho. Quando o padre atendeu, uma voz familiar ecoou. Logo em seguida, uma cruz presa à maçaneta de uma porta virou-se de cabeça para baixo e a escuridão preencheu completamente o ambiente. Tentando resistir, o padre começou a rezar com fervor, mas o próprio objeto sagrado começou a se incendiar, queimando suas mãos no processo. Desesperado e dominado pelo medo, ele enrolou um fio em volta do pescoço e acabou se enforcando, vítima direta da força demoníaca que pairava sobre o lugar. Enquanto isso, Ed Warren mostrava a Tony a sala secreta onde mantinha todos os objetos possuídos e amaldiçoados que haviam coletado ao longo dos anos. Ele explicou que nenhum deles podia ser tocado livremente, pois eram extremamente perigosos. Destruir esses artefatos, como Ed revelou a Tony, não era tarefa simples, já que eles pareciam se proteger sozinhos contra qualquer tentativa de destruição. Por isso, Ed optou por manter todos os objetos armazenados em segurança dentro de uma sala especial, protegida e isolada. Em meio à conversa, Ed confidenciou a Tony um segredo chocante sobre Judy. Ela havia nascido sem vida, e somente uma oração milagrosa de Lorraine conseguiu trazê-la de volta, dando início a uma vida cercada por acontecimentos sobrenaturais e perigos invisíveis. Por quase um minuto, Judy não respirou, lembrando a todos do milagre que a trouxe de volta à vida. Nesse instante, chegou a notícia sobre o padre Gordon. Profundamente abalados, os Warren participaram de seu funeral, já que tinham uma ligação muito próxima com ele. Durante a cerimônia, Judy tocou o caixão do padre e sentiu uma energia estranha. Mais tarde, através de outro sacerdote, ela descobriu que o padre Gordon havia falecido na Pensilvânia, longe de casa. Algum tempo depois, enquanto Lorraine lavava a louça, algo assustador aconteceu. A pia entupiu de repente. Ao tentar desobstruí-la, ela encontrou um medalhão com a foto de Judy dentro do cano. Antes que pudesse reagir, a água da pia se transformou em um líquido vermelho, transbordando rapidamente. Ed apareceu atrás dela, preocupado, e Lorraine disse com urgência: "Há algo errado com Judy. Ela está em perigo." Na verdade, Judy havia ido para a Pensilvânia. Sem hesitar, Ed, Lorraine e Tony partiram imediatamente atrás dela, evitando a imprensa e a curiosidade dos vizinhos. Lorraine ficou aliviada ao encontrá-la sã e salva, mas insistiu que precisavam sair dali o quanto antes. Judy, porém, se manteve firme. Concordando com a filha, Ed e Lorraine passaram a ouvir atentamente a história da família Smurl e dos acontecimentos sobrenaturais que assolavam a casa deles. Enquanto isso, Judy confidenciou a Tony que tivera uma visão da morte do padre Gordon, mas não queria contar nada à mãe, sentindo que algo a mantinha ligada à situação, como se uma força invisível quisesse que ela permanecesse ali. Determinada a proteger todos, Lorraine começou a investigar a casa, procurando sinais do mal que assombrava os Smurl, pronta para enfrentar o que quer que fosse necessário. Lorraine possuía a habilidade de perceber espíritos malignos e enxergar visões sobrenaturais, dons que, com o tempo, seriam herdados por Judy. Naquele instante, ambas sentiram uma presença intensa lá em cima na casa. Lorraine, cautelosa, impediu Judy de subir e subiu sozinha. No quarto superior, ela avistou uma figura fantasmagórica deitada na cama, com movimentos sutis, como se alguém estivesse passando por ali. Depois, Lorraine desceu em direção ao porão e teve uma visão aterradora. Ela percebeu que 3 espíritos estavam presentes ali, uma mulher envolvida em um caso extraconjugal. Quando o marido descobriu, ficou enlouquecido. Desesperada, a mulher se escondeu no porão junto com a mãe idosa, mas o marido os perseguiu com um machado e matou ambas. Apesar do horror da visão, Lorraine não acreditava que esses 3 espíritos fossem a verdadeira ameaça. Havia algo mais poderoso e manipulador, controlando aqueles eventos malignos. Enquanto isso, Judy ouviu a voz de Lorraine chamando-a do andar de cima. Ela subiu imediatamente, seguindo a mãe, e encontrou escadas que levavam a um sótão. No sótão, o mesmo espelho de 3 faces que já causara tantos problemas estava ali. Judy tocou a rachadura do vidro e, ao olhar para o chão, encontrou um pedaço de giz. Estava escrito: "Saudade de mim." Judy percebeu imediatamente. Era Annabelle, a boneca possuída que vinha causando tanto terror. Ao sair do sótão e descer, uma voz infantil chamou
Judy do quarto. Ela iluminou o espaço com sua lanterna. A boneca Annabelle havia se levantado, crescido e agora avançava em sua direção, demonstrando que sua maldade estava mais viva e poderosa do que nunca. Enquanto tentava escapar, Judy tropeçou e caiu da escada assustada. Ofegante, ela disse a Lorraine. Lorraine e Ed subiram e encontraram o espelho no sótão. No instante em que o avistaram, sentiram que o objeto os encarava, como se tivesse consciência própria. Lorraine tocou a rachadura do vidro e percebeu imediatamente. Algo mudou. Lorraine e Ed explicaram à família Smurl que aquele espelho não era apenas antigo ou amaldiçoado, era a morada de um demônio. Este foi o primeiro encontro real do casal com um demônio, e eles lembravam com dor que no passado haviam perdido sua filha por causa de um objeto semelhante. Por anos, Ed e Lorraine evitaram qualquer contato com aquela loja, mas agora, de forma aterrorizante, o espelho os havia encontrado, trazendo-os de volta ao confronto que sempre temeram. Determinado, Ed decidiu que não fugiriam. O único local seguro para conter o espelho seria a sala de artefatos da família, projetada para aprisionar forças sobrenaturais. Voltando-se para Tony, Ed deixou claro: aconteça o que acontecer esta noite, você tem que fazer exatamente o que eu disser. Enquanto isso, a saúde de Judy começou a se deteriorar, sinalizando que a presença do espelho estava afetando-a diretamente. Ed explicou a Jack que não podia olhar diretamente para o espelho nem tocá-lo. O plano era simples, mas arriscado: cobrir o objeto e carregá-lo para fora, protegendo todos do contato direto. Eles cobriram o espelho cuidadosamente, mas o objeto parecia resistir, tornando-se estranhamente pesado, e a cobertura começou a se soltar sozinha. Tony tentou ligar o carro para transportá-lo, mas o veículo não funcionava. Enquanto o nariz de Judy começou a sangrar, sinal de que a força do espelho a estava atacando. No instante em que a tampa finalmente se desprendeu, Jack não conseguiu evitar. Olhou diretamente para o espelho, desencadeando imediatamente uma sensação de perigo e maldade concentrada no ar. Jack viu um espírito maligno diante de si e caiu, apavorado. Antes que pudesse reagir, o espelho caiu sobre ele, deixando-o gravemente ferido. Do lado de fora, Tony tentou ligar o carro, mas no caminho, avistou um espírito sombrio bloqueando a estrada. Assustado, ele perdeu o controle e bateu o carro de lado, enquanto uma chuva forte começava a cair, tornando tudo ainda mais caótico. Dentro da casa, Lorraine fechou a porta rapidamente, mas logo ouviu um barulho estranho vindo do interior. Percebendo que Judy não estava na cama, ela a encontrou sentada na lateral, recitando seu poema, mas agora sob o controle do demônio. Em um ataque violento, Judy empurrou Lorraine escada abaixo. O cachorro dos Smurl começou a latir furiosamente para Judy, que parecia dominar uma força sobre-humana. Ela arremessava objetos e atacava com força, enquanto Ed corria para tentar trazer a filha de volta à consciência. Ele gritava. Enquanto isso, Tony tentava entrar pela porta dos fundos, incapaz de abrir a porta principal. Lorraine, recobrando a consciência, viu outros espíritos se aproximando, incluindo o homem com um machado que avançava ameaçadoramente. Com esforço, ela conseguiu escapar, e Tony correu para ajudá-la. Sob as ordens de Ed, a família Smurl começou a fugir da casa, enquanto Lorraine percebeu a terrível verdade. O monstro queria Judy. No sótão, a menina já havia pendurado-se com uma corda, e o demônio impedia qualquer um de se aproximar. Ed, desesperado, tentou cortar a corda. Com grande dificuldade, conseguiu libertar Judy, mas o sótão desabou, fazendo todos caírem. Ela não respirava. Ed apertou seu coração, lutando para trazê-la de volta à vida. Enquanto isso, Lorraine enfrentava o monstro, vendo seu próprio reflexo distorcido no espelho à sua frente. De maneira milagrosa, eles conseguiram ressuscitar Judy, mas o terror ainda não tinha acabado. O espelho, agora instável, começou a se mover por conta própria, girando rapidamente em círculos e emitindo uma energia maléfica, ameaçando engolir todos que estavam por perto. Ed segurou seu livro sagrado e começou a realizar um exorcismo contra o monstro que habitava o espelho. No entanto, as palavras não tiveram efeito algum. A força dentro do objeto era incrivelmente poderosa. O espelho parou por um instante, mas rapidamente se moveu em direção a eles novamente, prendendo a perna de Tony. Em um instante de fúria, o monstro incendiou o livro de Ed, mostrando o quanto era resistente e perigoso. Assustada, Judy continuou recitando seu poema, mas Lorraine a aconselhou com firmeza. Lorraine queria que a filha enfrentasse seu medo de frente, e Judy obedeceu imediatamente. Com a ajuda de todos, ela confrontou o espelho de cabeça erguida, e juntos começaram a combater sua energia maléfica. O espelho começou a se rachar, fragmentando-se lentamente. O espelho parou completamente e caiu, finalmente inerte. No dia seguinte, os Warren levaram o espelho para a sala de artefatos, o único lugar seguro para conter aquele tipo de objeto. A experiência mudou a vida de todos. Após esse caso, Ed e Lorraine nunca mais aceitaram novos casos. Este havia sido o mais perigoso, e também o último de todos. E assim, com coragem, fé e união, a história chega ao fim, deixando lições sobre enfrentar o medo, proteger quem se ama e confrontar o sobrenatural com determinação.